Om Namah Shivaya. Saudações tântricas a ti. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, meu nome espiritual é Dian Prem e eu estou muito feliz de poder contar contigo nessa formação em terapeuta tântrico. Eu inicio a nossa conversa em gratidão. Gratidão por você ser quem você é. Gratidão pelo seu interesse no caminho, no amálgama tântrico, caminho este que eu estudo há mais de 30 anos. E gratidão por você confiar no meu trabalho, nos meus ensinamentos e na minha escola, a Uma Universidade. Essa nossa aula é uma aula curta, mas importantíssima, porque eu estarei compartilhando contigo uma visão geral da tua formação e como você pode e deve se dedicar na mesma. Sabe, nos anos 80, o mestre Osho, que foi um dos meus gurus, um dos meus mestres, ele falou a todos os seus discípulos: formem alguns dos melhores terapeutas do planeta, pois o planeta está doente e precisa de terapeutas. Eu e Jana Premzinat, a minha companheira da Uma Universidade, e a professora Larissa Ananda, levamos isso muito a sério. Formar a ti um dos melhores terapeutas do planeta, porque o planeta precisa de terapeutas amorosos, competentes, dedicados e que realmente atuem nas terapias não só com as mãos, mas com o coração. Nessa tua formação, nós vamos abordar muitas práticas e uma série de elementos teóricos em relação ao Tantra. Então, a priori, a primeira coisa que deve ser observada é que você tem o meu livro, um dos meus livros de Tantra. Esse livro pode estar nas tuas mãos, o livro presencial ou o livro para ser impresso, em e-book. É importante que você o tenha em mãos, juntamente com um outro texto que se chama Maituna, a sexualidade tântrica, que também você receberá para ser impresso. Esses dois livros são os livros iniciais para a sua jornada. Agora, eu tenho aqui em minhas mãos a programação da tua formação impressa. Então, como ela acontecerá? De cara, próxima aula, você terá uma aula que eu chamo de Bem-vindo a Bordo. É uma aula longa, onde eu estarei falando das minhas iniciações, porque o Tantra é iniciático. Eu fui iniciado na tradição Agori, na tradição Nati, em algumas escolas budistas, enfim, as minhas tradições, os meus estudos, os meus mestres, a linhagem tântrica ou a escola tântrica que você estudará, além do que eu falarei um pouco da história do Tantra, desde a Índia antiga, e uma visão geral de vários elementos tântricos. A massoterapia, o yoga, os mantras, as meditações, a sexualidade, as formas terapêuticas, os elementos da natureza. Essa será a tua primeira aula. Segunda aula, eu aponto na mesma direção uma visão geral do que é o Tantra. E note que essas aulas, elas são aulas teóricas. Você vai precisar prestar muita atenção e preferencialmente ter papel e caneta em mãos para as suas anotações, para que você possa compreender com profundidade a tua via terapêutica hoje, que é o Tantra. Então, muita teoria nas primeiras aulas que você pode e deve acompanhar com o meu livro Tantra, da sexualidade à iluminação, da iluminação à sexualidade. Imprima o mesmo. Em seguida, você tem já a primeira aula de massoterapia, que são movimentos com as mãos,
de uma massoterapia, digamos, mais superficial, que são toques mais superficiais. E quem dará essa aula para ti é a professora Larissa Ananda. Essa primeira massoterapia, muitas pessoas já atendem com a mesma. E é uma das massoterapias mais simples do Tantra, porque nessa formação você vai aprender 5 formas de massoterapia. Essa primeira, que é a mais simples, até as aulas mais profundas, que é a massagem onde você vai insuflar energia em quem você praticar, o teu companheiro, tua companheira, teu cliente. Então você terá essas 5 massoterapias. As aulas práticas a professora Ananda dará, e eu estarei por vezes narrando os movimentos. Então Ananda dará uma aula, 2 aulas, movimento das mãos, a massagem sensorial com música, a massagem sensorial sem música, e novamente eu entro numa aula teórica, que eu gravei aqui no Guarujá. Muitas aulas eu gravo aqui no Guarujá. Então, em seguida vem uma aula teórica, uma visão mais profunda do Tantra, e a primeira prática em casal, que é o giro tântrico, Chakra Puja, que você vai fazer com o teu companheiro, com a tua companheira. Em vários momentos eu vou compartilhar dessa prática. Primeira aula é uma aula teórica, depois eu mostro alguns movimentos do Chakra Puja, do giro tântrico, e várias vezes você terá, insisto, essa matéria, que é uma meditação tântrica em casal. Em seguida, uma aula onde irão aparecer imagens sobre o Tantra e eu vou narrar essas imagens. A priori, eu prefiro não fazer essas aulas, que são aulas onde imagens aparecem e eu vou falando. Eu sinto que é mais interessante tu estar me vendo que eu estou falando para ti, que eu estou me comunicando, que eu vivo o Tantra há mais de 30 anos. Mas algumas aulas são interessantes você estar observando imagens, como a aula, inclusive, que eu falo de Reishi, das terapias Reishianas, ou do que você pode utilizar das terapias de Reishi, de Gayarsa, de Ralph Viana, esses grandes mestres que eu tive de Tantra, aonde você pode agregar os valores de Reishi na tua terapia tântrica, na tua formação de terapeuta tântrico. Então, algumas aulas são montagens, mas essa daqui, voltando a ela, eu mostro a Índia antiga, algumas imagens, as divindades, enfim. Pois, novamente, giro tântrico com a professora Yara. Nós vamos ter 5 convidados nessa formação. A professora Yara Premin, que é uma grande terapeuta tântrica, estudiosa, dedicada. Professor Darshana, a professora Malini, que são também terapeutas tântricos extraordinários. Foram meus alunos e fizeram várias outras formações e aprofundamentos. Você vai ter a Larissa Ananda, que é minha companheira, estará também em várias aulas junto comigo. E a professora Juliana Araújo, Krishna Priya, apontando na direção do yoga. Então aqui Yara Premin vai te ensinar o giro tântrico, ela vai receber, depois ela vai fazer em homem, fazer em mulheres, para você ver várias possibilidades da meditação tântrica. Aí vem uma série de aulas teóricas sobre chakras, sobre Kundalini, sobre corpo aberto e sobre corpo fechado, o estímulo ou os estímulos de cada chakra e os caminhos tântricos, os yamas e os niyamas, que é algo próximo de indicações. Não mentir, não roubar, cuidar do teu corpo, dedicar o teu trabalho terapêutico a uma causa de amorosidade, enfim, são vias tântricas. Algumas dessas aulas eu gravo nos estúdios da Rádio Mundial lá em São Paulo, porque é um local muito silencioso. Você vê que eu estou gravando essa aula aqui para ti no Guarujá, o mar aqui atrás de mim, silêncio absoluto, mas por vezes passa um helicóptero. Então é muito raro encontrar locais silenciosos hoje no planeta Terra. E o Tantra aponta na direção do silêncio.
Então, algumas aulas você vai observar, eu estou num estúdio, outras aqui no Guarujá, outras no Ponto de Luz, outras em Visconde Mauá e outras em São Paulo. Enfim. Depois você terá uma aula de fisiologia sutil, que são os chakras, os corpos, para que você... Tudo isso de chakra não é um conhecimento sem utilização. Você vai aprender a fazer movimentos no sentido horário nos chakras. Você vai aprender que quando nós falamos de chakras, no Tantra, você vai estimular os mesmos. Você não vai equilibrar e nem alinhar os chakras. O Tantra cuida de estimular, para que tu tenhas uma vida estimulada. Então você vai compreender tudo isso e vai aplicar em alguém os movimentos que estimulam os chakras. Depois começa uma série de massagens onde a Ananda aplica em Lakshmi, que é uma amigona nossa. Temos massagens mais simples, as intermediárias e as mais poderosas, as mais fortes, as mais contundentes, terapêuticas. E a massagem tântrica, para quem olha, é uma obra de arte. Massagem tântrica, para quem olha, é uma dança, é lindíssimo. Em seguida, eu começo a falar um pouco de mantras. Falo do Gayatri Mantra, que é um mantra importantíssimo, porque você, dentro da terapêutica tântrica, você vai pôr as mãos em alguém e entoar mantras. Então, nesse ponto, você já conhece uma série de massoterapias. E se faz fundamental que você tenha alguém para você aplicar. Aplicar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu já tive alguns alunos que fizeram algumas aplicações de massoterapias tântricas, filmaram e enviaram esse vídeo para mim. Aí eu posso até olhar e dar algumas dicas se você faz a formação à distância, se você está longe de mim. Você pode fazer isso ou não, é uma opção tua. Pois, novamente, Yara Premin aplica uma massoterapia tântrica que envolve os 5 elementos. Você tem aulas com narração e aulas sem narração. De novo, uma outra técnica para você praticar. Então, coloca o teu computador, coloca a tua tela para você estar assistindo e praticando. Existem algumas aulas que você verá que são as mesmas aulas, mas uma com narração minha, ou narração da Ananda, e outra sem narração. Porque com narração você pode, por vezes, estar meditando enquanto atende, enquanto atua como massoterapeuta tântrico, e está me ouvindo o que fazer. Em outras você só vai olhando um pouco e tem uma música que facilita os teus atendimentos. Em seguida eu ensino uma série de meditações do mestre Osho, meditações ativas, porque o Tantra trabalha muito com meditações em movimento, dançando, celebrando, chacoalhando, girando. Então é bacana que você conheça essas meditações, eu dou aulas teóricas sobre as mesmas, e depois eu filmei algumas aulas presenciais minhas, aplicando essas meditações. Levo a dar dicas que você deve praticar as mesmas, porque por vezes o terapeuta, ele vai estar ensinando para aquele que o busca, para aquele que te busca, você vai estar ensinando aquela pessoa a estar praticando algumas técnicas meditativas. Mas para isso é fundamental que primeiro você pratique essas meditações. São várias aulas que está aqui no teu papel impresso, várias aulas teóricas, e depois eu mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 práticas ao vivo com os meus alunos. Eles me deram essa honra de poder filmá-los, e eu vou narrando também. Então você tem teoria e prática. Em seguida, você tem uma série de aulas com o professor Darshana e a professora Malini, que são especialistas em massoterapias que envolvem a visão mais de Reich, Wilhelm Reich, mas que no Ocidente são chamadas de massoterapias tântricas. No Ocidente, na Índia você vai ver, não existe nada disso.
de Linga massagem e Yoni massagem. Linga é bastão de luz, é o pênis. Yoni é espaço sagrado, a vagina. Mas na Índia, no Tantra, não há essas formas de massoterapia. Elas são mais ocidentais e ganharam nomes tântricos. Mas você vai aprender aqui com Darshan Malini e depois com a professora Yara Premin, também praticando. São várias aulas que eu escolhi esses mestres dessas massagens genitais para que os mesmos compartilhem contigo. Então, você vê que essa formação ela é riquíssima, até pelos convidados que eu trouxe. Então você tem várias dessas formações que são ditas mais sensuais, e aí há uma série de aulas como trabalhar com o elemento água. Você vai ter um copo d'água no teu dojo. Dojo é o teu local de atendimento. Dojo é como se fala no Japão, o teu espaço sagrado para atender. Como acender uma vela, que é o elemento fogo, água, fogo. Quais os incensos adequados para a sua prática, os incensos tântricos. Depois você vai ter também quais são as pedras, a gemoterapia tântrica, fogo, terra, ar e água. Um pouco de aulas de bioenergética e logo em seguida a Pranapratista, que é a mais poderosa técnica de massoterapia tântrica. Você será uma das poucas pessoas que conhecerá essa técnica. Ananda vai praticando, eu vou narrando. Uma outra prática, Ananda também pratica, atua como massoterapeuta e uma música. Essa massagem é extraordinária. Em seguida vamos falar um pouco de hinduísmo, um pouco de yoga, e eu vou estar te ensinando os mudras, que são gestos sagrados do Tantra. Vamos falar de práticas de mantra, de sons de poder, juntamente com a visão do Tantra. Algumas práticas de yoga, como Surya Namaskara, a saudação ao sol para você fazer no teu dia a dia, entendendo que yoga e Tantra são sinônimos. Na próxima aula eu já vou falar disso. Então olha quanta coisa. Você vai aplicar a massoterapia, você vai ler o livro, você vai ler as apostilas, você vai fazer yoga, você tem uma série de aulas de pranayamas, que são respiratórios. Você vai chegar um momento que você vai ter um bônus nessa formação presente, que é uma formação de Maituna, que é a sexualidade tântrica, ou seja, você vai ter um Maituna para praticar com teu companheiro, tua companheira. Lá tem vários respiratórios, perfumes, retenções orgásticas, meditações sensuais, lembrando a ti de cara que o Tantra não é tão somente sexualidade, o Tantra não é tão somente terapias. Eu vou estar te ensinando tudo isso, mas o amálgama tântrico é muito maior. Inclusive eu mesmo já estive algumas vezes com a sua santidade Dalai Lama, que é um mestre tântrico, que é um líder da minha vida, e o Dalai Lama não conhece nada de terapias e nem de sexualidade tântrica. Tantra é gigantesco. Você vai estar aprendendo comigo as questões terapêuticas e as questões da sexualidade nesse bônus que é a aula de Maituna. Depois você tem a massagem sensorial tântrica novamente, várias aulas de massagens sensoriais e algumas aulas ao vivo que eu filmei da professora Yara Premin. Essas aulas ao vivo, não espere uma qualidade do outro mundo. São aulas ao vivo, as pessoas às vezes falam, mas é para acrescentar alguma coisa. Você tem a aula filmada e eu acrescento a aula ao vivo, porque assim você tem as duas. É o mesmo assunto, mas na aula ao vivo tem uma energia, uma magia das pessoas ali por perto. Em seguida eu falo da ficha de avaliação, a professora Ananda fala sobre isso, você deve conversar com quem você vai atender. Falo sobre os marmas, que são os pontos principais do corpo. Inclusive você vai ter uma aula também nós tocando esses marmas. Tem a aula teórica e a aula prática, onde nós vamos tocar os marmas, os pontos.
e onde podemos colocar mais energia naqueles que atendemos. Em seguida, você vai ter uma aula que se chama As Sessões de Terapia Tântrica, que eu te ensino como eu atendia nos anos 80. A primeira sessão, a segunda sessão, a terceira sessão, como isso vai se desenhando, juntamente com uma aula da visão das terapias haitianas e de uma massagem haitiana que chama o toque da borboleta. Uau, é maravilhosa, abençoada. Nesse toque da borboleta, você vai aprender a derreter as couraças. Couraça é tudo aquilo que me segura, de eu não olhar, de eu não falar, de eu não abrir meu peito. Então, no toque da borboleta, você vai aprender como dissolver as couraças das pessoas que você vai atender. Em seguida, eu compartilho contigo uma aula de alimentação que se chama Anatantra, alimentação na minha visão, na visão de outros terapeutas tântricos, na visão do professor Oberon, que tem uma utopia de vivermos de luz, de vivermos de prana, de longos jejuns. Você vai conhecer tudo isso. E falarei dos incensos, falarei novamente de corpo aberto, corpo fechado, te darei uma aula de como você pode montar um altar tântrico, um altar para os teus atendimentos no teu consultório, se você quiser. Te darei aulas também sobre músicas, a função das músicas dentro de um atendimento e na tua vida também. E muitas outras práticas que complementam tudo isso. Também aqui dentro dessa formação você vai ter alguns links que te colocam em outros sites que nesse momento está no ar, para que você conheça outras massoterapias que são sexuais, que são eróticas. Perto do que tu vai aprender nesse curso, essas massoterapias eróticas, sexuais, que têm o nome de Tantra, são muito diminutas, muito pequenininhas. Mas a ideia é que você conheça as mesmas também, e eu faço uma narração antes das mesmas, te apontando aquilo que pode ou não ser aproveitado. Feito tudo isso, no final da tua formação, você recebe algumas aulas de atendimentos ambulatoriais. Eu, Larissa Nanda, Roberta Lakshmi, atendendo pessoas. E nós vamos estar falando também do Sânias, que é você receber esse nome espiritual, que em último caso, se você não puder estar comigo, eu te envio aonde você estiver. Em último caso, o bacana é que eu dou uma iniciação dessa de Sânias por ano. Não importa onde você esteja, você pode vir, isso é uma cortesia, e eu te dou um nome espiritual. Você pode escrever para mim e falar: Jamprem, é impossível estar contigo, eu moro em Portugal, eu moro no Acre, enfim. Tu podes me mandar isso? Sim, nós vamos combinar uma hora, eu vou te mandar esse nome, que é um nome que vem a mim, é uma coisa que não tem nenhuma relação com computadores, com você escolher pela internet, que eu não acho isso profundo como deveria, e eu te dou o nome dessa linhagem. Nessa formação também você tem uma certificação, porque essa formação é uma formação longa. Eu sugiro que você assista 3, 4 vezes cada aula. Existem massoterapias aqui que tem mais de 1 hora de prática. Então, se você fizer 1, 2, 3 vezes essas aulas, se você puder convidar alguém para receber tudo o que você for aprender aqui, você tem uma formação muito longa. Tem alguns elementos aqui que eu vou te ensinar: a cura pela respiração, treino de respiração, vários pranayamas também, como consagrar um japamala, que é um colar, que é igual esse colar que eu tenho aqui, um colar de mantra, como consagrar um japamala com um mantra tântrico que eu vou te passar. Você tem aulas aqui também de Qigong, que são treinamentos de energia, que eu trago uma abordagem mais tântrica para esses treinamentos. Enfim, são aulas e mais aulas e mais aulas. O que eu peço para ti é: se dedique, persista, vá em frente, não só no Tantra, em tudo na tua vida. Não desista
de nada. E conte comigo, conte com a Uma Universidade. Você tem uma forma de falar conosco que vai ser compartilhada contigo, uma área dos alunos da Uma Universidade. E o que eu puder tirar dúvidas, apontar caminho, mostrar direções, eu estou junto contigo. Volto a repetir, eu tenho um sonho, eu tenho uma utopia que o Osho passou para mim, para várias pessoas, de formar a ti alguns dos melhores terapeutas do planeta. Ser terapeuta é uma profissão ousada, inventiva, original. Você trabalha com as mãos, é uma coisa muito ética, você não faz mal a ninguém. Eu creio que é muito difícil se aprender massoterapia, em algumas até impossível, pela internet ou online. Mas a massoterapia tântrica, como ela tem toques mais superficiais, você pode, mesmo sem estar em contato presencial comigo, ser um terapeuta extraordinário. Pertencer à linhagem dos Naths, da tradição Nath, que é uma tradição tribal a qual eu pertenço, a qual eu tenho iniciação. E muitos dos ensinamentos que eu vou compartilhar contigo vêm dessa tradição. Inclusive eu vou estar te passando também algumas aulas. Uma delas é como eu aprendi massoterapia tântrica nos anos 80. É uma aula que tem várias figuras preto e branco, eu vou narrando as mesmas. Vai ter uma aula que eu falo da tradição Nath, na qual você vai estar estudando, e falo dos mestres e de onde ela atua, dessa visão meio xamânica, tribal, para você conhecer tudo isso. Ok, essa aula é uma introdução. Próxima aula, bem-vindo a bordo. Eu vou estar repetindo um pouco de algumas coisas que eu falei aqui, mas já aprofundando o que é o Tantra, ok? Muitos elementos aqui apontados por mim mostram a minha forma de observar o Tantra e algumas escolas de Tantra. Então, por vezes, tu podes discordar de algo ou pensar da onde o Jamprem tirou isso, ou ainda acreditar que isso não é uma verdade absoluta. Mas saiba que eu também tenho consciência, primeiro, de que existem vários caminhos tântricos. Segundo, que eu não sou dono da verdade. Terceiro, que toda regra tem exceções. Toda regra tem exceções. Nada é absoluto no universo. Então, alguns elementos que eu for tratar nesse curso, às vezes tu podes pensar assim, mas nem todos são assim. Concordo contigo, plenamente. Nada é absoluto no universo, ok? Então, seja bem-vindo, mãos à obra, imprime teus livros de Tantra e de Maituna, tenha um caderno à mão para suas anotações, suas reflexões, as suas dúvidas. E só para a gente fechar isso, saiba que o Tantra é uma filosofia comportamental. Ela não é filosófica como algumas filosofias da Índia, ou não é tão filosófica quanto o Vedanta, mas o Tantra não é tão prático quanto o Yoga, ele fica no meio. Mas a priori eu diria que ele é mais comportamental, ele é um modo de vida. Então, se você realmente quer ser um terapeuta de mãos cheias, um terapeuta competente, extraordinário, não um terapeuta meia tigela, que faz uma ou duas massagens com a pontinha dos dedos e massagens mais eróticas. Não, tu vai ser muito mais que isso. Muito mais que isso. Tu podes até usar a massagem um pouco erótica com a pontinha dos dedos, mas tu vai saber outras. Mas para isso tu tens que ter um comportamento tântrico na tua vida. Eu uno as mãos em Yoni Linga Mudra, que é um mudra, um gesto tântrico, e digo para ti, Om Namah Shivaya, Om Shrigan, Om Shri Ganeshaya Namah, Om Hara. São mantras tântricos que abençoam a tua jornada e você vai aprender os mesmos durante a tua formação. Om Hara.